Matemática e suas tecnologias, mais aqui uma produção aí das salas virtuais do Centro de Estudos Júlio Verne, tá? Esse é o nosso vídeo 7, ok? Já desse módulo 2, para o nono A e nono B. Muito bem, pessoal. Zeros de uma função afim. Tá? Onde que nós vamos achar os zeros de uma função afim? Tá? Isso se refere ao módulo 2, capítulo 4, página 35. Então, para a gente determinar o zero de uma função afim desse tipo ax mais b, nós temos que obter o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Eu entendi nada, mas tudo bem, vamos lá. Em outras palavras, você tem que resolver a equação associada a essa função, tá? Então, veja, por exemplo, como é que a gente pode calcular o zero da função f de x é igual a 5x mais 10. Muito bem. Pego a equação associada a essa função, que é o quê? 5x mais 10. Alguns professores gostam de colocar assim, né? f de x igual a zero, que é o zero da função. Aí normalmente eu faço como equação, 5x mais 10 é igual a zero. Mas se uma coisa é igual a outra coisa é igual a coisa, tá? Eu faço desse jeito, tá? Então vamos lá. Se eu pegar o x, isolar o x, vai ficar o 10 passa para cá negativo, e como o 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Menos 10 dividido por 5, então o meu valor do x é igual a menos 2. Então vamos ver. Tá, achei o meu x da função, tá? O meu valor do x da equação. Agora vamos ver como isso vai ficar no gráfico. Então você tem um gráfico dessa função. Percebe aqui que o x ele está exatamente aqui, ó, no menos 2. Por isso que ele é chamado de zero da função. Se você pegar o menos 2 e colocar aqui no lugar do x, olha só como é que vai ficar. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 mais 10 vai dar o quê? Zero. O zero da função, ok? Então, se eu substituir o meu valor de x na função, isso vai dar o zero. Por isso que ele é chamado zero da função. Tá? Então, menos 2 é o zero da função. Então, vamos pegar a equação aqui, igual eu falei para vocês, e substituir, escrevendo aqui já, né? Para você ver como vai ficar que zero é igual a zero, por isso que é chamado zero da função, tá bom? Bom, intersecção com o eixo y, que é o módulo 2, capítulo 4, página 36. O ponto em que o gráfico da equação de uma função afim intercepta o eixo y tem a abscissa igual a zero, tá? Muito bom. Assim, para determinarmos a ordenada do ponto em que o gráfico de f de x intercepta y, temos de calcular o f0, tá bom? Então, o que a gente vai fazer então? No lugar do x, a gente vai colocar o zero. Para quê? Para a gente saber quem é o nosso b. Pessoal, legal, é matemática, é muito bacana, mas isso dá para ver sem fazer cálculo nenhum, tá? Se eu olhar aqui na equação e ver o termo independente, vai ser exatamente onde o gráfico vai cruzar o eixo y, tá bom? Tá, tem que ter uma lógica? Tem que ter. Mas quando você vai para o vestibular, você não vai ficar fazendo continha assim, tá bom? Então, olhou aqui, se o B está aqui, ora, é ele que está, o gráfico está interceptando o eixo Y. E não canso de te falar que gráfico é só a parte vermelha, o resto é simplesmente um plano cartesiano. Presta atenção aqui, ó. Nesse caso, você não tem o B. É claro que você tem. Ele é zero, por isso que não aparece aqui. Porque alguma coisa menos zero, alguma coisa mais zero, vai dar zero mesmo. Aliás, vai dar a coisa mesmo, né? Então, olha só. Ele intercepta aqui no zero. Tanto o x como o y intercepta no zero. Isso aqui é o caso da função linear, né? Presta atenção agora. Olha só onde está
o eixo y no termo independente, está cruzando aqui no menos 1, tudo bem? Então vamos lá, determine o zero de cada função. O que você faz? Primeiro, resolve a equação associada, né? Que é a equação associada? 2x mais 4 é igual a 0. Logo, x é igual a 2. Gente, nessa altura do campeonato, a gente espera que o aluno aí do nono ano já saiba a equação do primeiro grau, tá? Se você não conseguiu ainda entender isso, tá? Me pergunta, me fala, a gente estuda junto, tá? X é igual a 2. Vamos achar agora o zero dessa função. O que eu faço? Pego a equação associada, menos 4x mais 18, e acho o valor do x. Tá? Quanto vai dar? X é igual a 9 sobre 2. A C, olha, equação associada, ok? Aí você vai falar, igual a zero, claro, né? 3x igual a zero, logo quanto vai ser o meu x? Vai ser zero. A D, m de x é igual a menos x mais 12. Resolve a equação associada e o x vai dar 12 positivo, né? Determine o zero da função afim representada em cada gráfico. Pessoal, zero da função. Agora ele vai te dar o gráfico. Olha só, isso aqui eu acho muito legal você aprender. Presta atenção que aqui, ó, o gráfico não cruza nesse ponto aqui, ele vai um pouquinho para cima. Vamos aqui no 2. Aqui, ó, ele não vai cruzar também, não vai interceptar as duas linhas, está aqui no meio, ó. Agora, se você olhar no 3, ele está exatamente interceptando aqui, ó. Ok? Então, aqui eu tenho o par ordenado 3, 4. E no mesmo raciocínio, aqui eu tenho o par ordenado menos 3 e menos 4. Muito bem. Então, eu sei que meu y é igual a 4 sobre 3x. 4 sobre 3x é igual a 0, logo meu x é igual a 0. Muito bem, e olha você aqui, ó, que o meu x é 0 e meu y também é 0. Portanto, aqui trata-se de uma função linear. Só para esclarecer, tá? Mesma coisa o exercício B, tá? Olha aqui o zero da função. Olha só onde o gráfico está passando aqui, cara, ó. O zero da função é o 4. Muito bem. Mesma coisa por aqui, ok? Onde que ele está passando, tá? Então, se meu y é 4x menos 5, eu acho o zero da função. O zero da função é 5 sobre 4, ok? Muito bem. Olha que ele não está passando no 1, ele está passando um pouquinho para lá do 1, tá? E o raciocínio é o mesmo para todas as funções, tá? Você pega a função, resolve a equação associada e aí você vai achar o zero da função. E está exatamente aqui, ok? Mesma coisa, pega a função, resolve a equação associada e você acha o valor do x, que é exatamente onde esse cara vai passar 3 dividido por 2, 1,5, né? Dá mais ou menos aqui mesmo, tá certo? E a mesma coisa para esse gráfico aqui. Bom, para cada função determine o zero e as quantidades do ponto, as coordenadas do ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Muito bem. Olha aqui, ó, zero da função, 1 sobre 6. Como é que você chegou aqui, Toninho? Resolvi essa equaçãozinha do primeiro grau. Onde que ele intersectou o eixo y? No menos 1. Onde é? No termo independente, menos 1. Zero da função, 0. Intersecção com o eixo y, no 0 e 0. Essa é a famosa linear. Muito bem. Zero da função, x igual a 10. Como é que eu sei disso? Resolvendo essa equação. Portanto, 0 e 12. Zero da função. Resolve isso aqui, igual a 0, e vamos ver quanto vai dar. Tá? Vai dar 0. Intersecta aqui em 0 e 0. Ok? Mesma coisa aqui, resolve essa equação de primeiro grau. Então, x vai ser igual a menos 10. Então, ela intercepta o eixo y no 6, está aqui no termo independente.
Aqui, mesma coisa, resolvendo aqui da x igual a 14, e ela intercepta no termo independente. Veja bem você, que para você ver o termo independente, não precisou fazer nenhuma conta. 1, tá aqui, menos 1, né? Aqui é 0, não tem nada aqui, então é 0. Aqui é o 12, tá aqui, ó, o eixo y, ó, aqui é 0 também, ó. Aqui é 6, o y é facílimo de você ver. O x também é muito fácil porque você sabe a equação do segundo grau. Construa o gráfico de h de x igual a menos 2x mais 5 e nele identifique o zero da função. Muito bem, eu fiz a construção de um gráfico, eu coloquei o 5, peguei o 5, eu sei que o gráfico vai passar aqui, e aí eu resolvi essa equaçãozinha, beleza? Tá, resolvendo essa equação, nós vamos chegar aqui nesse ponto 5 sobre 2, tá? Que é o zero dessa função h, ok? Leia o que Rodolfo está dizendo. O zero de uma função linear é x igual a zero. A afirmação feita por Rodolfo é verdadeira? É claro, né, pessoal? O zero de uma função afim é dada pela resolução, né, da equação de primeiro grau, tá? Como na função linear b é igual a zero, o zero da função também vai ser zero. Qual o valor de k para que o zero da função, parará, seja igual a 5? É uma outra equação, ok? Então vamos pegar menos 5 mais k, menos 5 mais k é igual, aliás, mais 3 é igual a zero. Então, o que eu faço? Isolo k, dou uma isolada nesse k, ok? E jogo o resto para lá, vai ficar 5 menos 3, que vai dar o meu k igual a 2, tá? Escreva as coordenadas dos pontos em que o gráfico de cada função intercepta os eixos x e y. Muito bem. F de x é igual a x menos 3, tá? O eixo x, f de x é igual a 0. Resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, nós temos que o x é igual a 3. Logo, ele vai em x, ele vai interceptar em 3. E em y, não precisa nem calcular, já está aqui, menos 3. Tá? E aqui está para todas elas. Por exemplo, eixo x. Resolva a equaçãozinha, tá? Vai dar 16. Então, o meu x é o 16. E meu y, quem é? Preciso calcular tudo isso? Não. É só olhar na cara dela, ó. 8. Está aqui o meu y. 5h de x é igual a 5x menos 1. Eu quero saber quem é o x. Quem é o valor que o gráfico intercepta o eixo x. Simples orum. 5x menos 1 igual a 0. Resolve essa equaçãozinha, vai dar 1 sobre 5. Ela vai dividir lá em 1 sobre 5. Lá na... Dividir não, interceptar o gráfico no eixo x em 1 sobre 5. Tá, muito bem. E o y, como é que vai ser? Olha, tá aqui, ó, menos 1. Aqui, m de x é igual a menos 6x. Aqui não tem o b. Logo, o que vai acontecer? Ele vai interceptar em 0 no x e vai interceptar em 0 no y, tá? Nosso próximo assunto, pessoal, é função quadrática. A função quadrática já é função de segundo grau. O objetivo dessas aulas, pessoal, não é de maneira alguma a gente ficar aqui fazendo cena, não é. O importante aqui não é nem a prova que você faz, o importante é o aprendizado. Então, gente, ó, vamos partir então para aprender que isso que é a nossa cara, desenvolvimento do nosso cérebro, ok? Ok, gente, um abraço para vocês.